Dirigente do Dynamo Moscou fala do interesse do Flamengo em Jorge Carrascal. Tem também a agenda do Flamengo dessa semana, a programação do Flamengo dessa semana, e não tem folga nessa terça-feira. É isso mesmo, nação. Tem também jornais espanhóis rasgando elogios à atuação do Flamengo na estreia do Mundial de Clubes. Essa e muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Flá 12. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nessa tarde de terça-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Flá 12. Só que antes de tudo, galera, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada. Basta clicar nessa palavrinha aqui embaixo, inscreva-se, clicou, já está inscrito. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube, valeu? Pois é, galera, vamos lá para as informações do Mengão dessa terça-feira, dessa tarde de terça-feira, e é o seguinte: sem folga nessa terça-feira após a estreia do Flamengo ontem, né? Flamengo não terá folga nessa terça-feira, é terça-feira de treinos. Não é no Ninho do Urubu, né? É lá nos Estados Unidos. Quase que eu falo, é dia de treino lá no Ninho do Urubu. E é o seguinte, nação, vou trazer toda a programação do Flamengo dessa semana, que tem jogo contra o Chelsea na sexta-feira, hein? É a agenda do Flamengo de hoje até a sexta-feira. Olha só aqui, ó. Nessa terça-feira, né, tem treino às 17 horas, né? Eu vou falar o horário dos Estados Unidos, o horário lá dos Estados Unidos. Tem treino nessa terça-feira às 4 horas da tarde. É uma hora de diferença de lá pra cá, hein, nação? Então, se o treino lá é 4 horas, aqui no Brasil é 5 horas da tarde. Mas eu vou dar o horário de lá dos Estados Unidos. Treino nessa terça-feira, 4 horas da tarde, né? Horário local lá dos Estados Unidos. Flamengo treina na quarta-feira também às 4 horas da tarde, 16 horas. Já na quinta-feira, o último treino é às 9h30 da manhã. Flamengo treina na quinta-feira, 9h30 da manhã. Na mesma quinta-feira, à tarde, o Flamengo viaja, né? Saída para Filadélfia, né? Onde a gente enfrenta o Chelsea, né? Na sexta-feira. Quinta-feira, à tarde, tem entrevista. Às 18 horas tem entrevista. Tem entrevista com o Flamengo, né? E na sexta-feira, né, nação, 2 horas da tarde, horário dos Estados Unidos. Aí 3 horas aqui no Brasil, 3 horas horário do Brasil, tem o jogaço entre Flamengo e Chelsea. É isso mesmo, nação. Pode ser, ó, esse jogo de sexta-feira pode ser a primeira vitória de um time sul-americano após, deixa eu ver, são 13 anos, né? São 13 anos que um clube brasileiro, um clube sul-americano não vence um clube europeu no Mundial de Clubes. Pode ser aí, Flamengo pode quebrar essa escrita desde 2012, após o título do Corinthians, em cima, né, do próprio Chelsea, né? O título do Corinthians Mundial foi em cima do próprio Chelsea com gol de Guerreiro, né? Gol de cabeça do Guerreiro. É isso aí, desde 2012 que um time sul-americano não vence um time europeu no Mundial de Clubes, e o Flamengo pode quebrar essa escrita, né? O Fluminense teve a oportunidade hoje de quebrar essa escrita, mas empatou com o Borussia em 0-0, e o Fluminense jogou melhor que o Borussia, hein, mano? O pouco que eu vi desse jogo aí, eu vi que o Fluminense jogou melhor que o Borussia da Alemanha, hein, nação? É isso aí, então o Flamengo pode quebrar uma escrita aí de 13 anos em que um clube sul-americano não vence um clube europeu no Mundial de Clubes. É isso aí, galera. E olha só, nação, por falar, né, sobre Flamengo e Chelsea, né, falar também sobre a estreia do Mengão. Jornais espanhóis se encantaram com o Flamengo e mandaram um recado para o Chelsea. Cuidado, Chelsea. Foram os jornais, os jornais espanhóis, né, que mandaram um recado para o Chelsea, hein, nação. Olha só. A atuação empolgante do Flamengo na estreia da Copa do Mundo de Clubes chamou a atenção da imprensa espanhola, que não economizou elogios ao time comandado por Filipe Luís. Veículos como Marca e AS destacaram a intensidade, qualidade técnica e organização tática da equipe rubro-negra, classificando o futebol apresentado como europeu. Olha só, falando que o Flamengo joga um futebol europeu, hein, nação? Em tom de alerta, os jornais ainda mandaram um recado direto ao Chelsea, que será o próximo adversário do Flamengo na fase de grupos.
Cuidado, é isso mesmo, nação. Olha só aqui, ó. O AS, né? O AS destacou que Felipe Luiz sonha grande. Flamengo chegou ao Mundial e demonstrou por que lidera o Brasileirão. Mostrou um jogo eficaz, de ritmo alto e vistoso com a bola. Brilharam os jogadores-chave na criação, com o gol de Arrascaeta e liderança de Jorginho, já na estreia do Flamengo. A equipe carioca mandou no jogo e sem mostrar nervosismo típico de uma estreia de Mundial de Clubes. Se há um nome que vale ser mencionado, é o do De Arrascaeta. Cuidado, Chelsea, disse aqui, né, o jornal AS da Espanha. Já o Marca, né, Nação, falou que o Flamengo baila em sua estreia no Mundial e figura mais importante foi o Arrascaeta, o maestro do jogo. Por isso usa esse número valioso que é o número 10. A prova de fogo, né, virar contra o Chelsea, disse aqui o jornal Marca, né, Nação? Jornais espanhóis rasgando elogios à atuação do Flamengo na sua estreia contra o Esperance. Por outro lado, galera, a imprensa paulista, como de sempre, né? Como de sempre, tirando o peso da vitória do Flamengo, criticando o Flamengo, falando que o Flamengo poderia ter feito muito mais. Cara, é um bairrismo que eu vou falar, mano. A imprensa paulista criticando a vitória do Flamengo na estreia. Engraçado que eles elogiaram bastante o empate do Palmeiras com o fraquíssimo Porto. O Porto de Portugal, que é um time de segundo escalão lá no futebol europeu. Eles elogiaram o Palmeiras. Palmeiras empata heroicamente com o Porto. E o Flamengo na estreia venceu por 2-0 o Esperance. Eles tiraram, né, o peso da vitória do Flamengo, falando que o Flamengo poderia ter feito muito mais. Cara, essa imprensa paulista é um bairrismo que não dá nem pra comentar, mano. Não dá nem pra comentar. Não sei como é que tem flamenguista que ainda segue imprensa paulista, YouTube paulista. Não sei como tem ainda flamenguista que segue essa imprensa aí, mano, sinceramente. Vamos seguir aqui, né, Nação, com as informações do Mengão, cara. Eu vou trazer alguns números de alguns jogadores do Flamengo, mano. Olha só aqui, ó, o Luiz Araújo, olha só os números de Luiz Araújo, que foi destaque, né, no SofaScore aqui na vitória de 2-0 sobre o Esperance. Olha só, Luiz Araújo, 1 gol, 1 assistência, 95% de acerto no passe, 3 passes decisivos, 2 grandes chances criadas, 3 cruzamentos certos, 2 desarmes. Nota SofaScore 8.2, galera, 8.2, olha só que nota maravilhosa do Luiz Araújo, que jogou muito e vem jogando muito, né, cara? Tá numa fase esplêndida no Flamengo. Só não pode o Felipe Luiz, cara, colocar o Luiz Araújo na ponta esquerda. Eu não entendo isso. Sacrificar o Luiz Araújo na esquerda só para colocar o Gerson ali naquela ponta direita. É um desperdício tirar o Luiz Araújo da ponta direita e jogá-lo na esquerda só para colocar o Gerson ali, mano. Luiz Araújo joga muito mais do que o Gerson na ponta direita. Então, se quer colocar o Gerson em campo, Felipe Luiz, coloque na ponta esquerda então, mano. Arruma outro lugar pro Gerson, pois a direita é do Luiz Araújo. Contra o Chelsea, pelo amor de Deus, deixa o Luiz Araújo jogar na ponta direita contra o Chelsea. O homem joga demais ali, mano. Joga demais, tá doido, tá jogando muito. Vou trazer números aqui também, né, Nação, do Jorginho, que fez uma estreia. Cara, que estreia do Jorginho, hein? Pelo amor de Deus, jogou muito. Olha só que é a estreia de Jorginho, olha só. 74 minutos jogados, 1 assistência, 1 passe decisivo, 104 ações com a bola, né? De 99 passes certos, de 99 passes, ele acertou 92, 93% de acerto, né? De 4 passes longos, ele acertou 3, 75%. De 3 duelos, ele ganhou os 3, mano. Nota SofaScore 7,5, tá aqui, né, a nota de Jorginho, que jogou demais também. Que estreia foi essa do Jorginho, hein? De encher os olhos aí dos flamenguistas. Os flamenguistas ficaram empolgados aí com a estreia de Jorginho, que jogou demais. Tem que falar também do Varela, né, Nação? Não pode esquecer do Varela, que jogou muito também, cara. Tá jogando muito o uruguaio Varela. Flamengo, renova logo com Varela, pelo amor de Deus. Senão daqui a pouco vai vir um clube europeu e fazer proposta pra ele.
do jeito que ele jogou ontem, renova logo com o Varela, chama aí o representante do Varela e assina logo os contratos logo, antes que venha aí um clube europeu e chama o Varela para conversar. Pelo amor de Deus, tá jogando muito. E, cara, tem aqui, né, eu tenho que falar de De Arrascaeta também, né, cara? De Arrascaeta vive uma fase aí aqui no Flamengo que é inexplicável, né? O artilheiro do Flamengo em 2025, olha só. Olha só, se liga nos números de Arrascaeta entre todos do Flamengo nessa temporada 2025. Arrascaeta é o primeiro em gols, são 13 gols marcados nessa temporada. Nós estamos no meio da temporada e Arrascaeta já fez 13 gols. Na temporada passada, se eu não me engano, no ano passado inteiro, Arrascaeta eu acho que fez 11 gols. O ano inteiro, o ano passado de 2024. Nesse ano, na metade do ano, ele já tem 13, já superou o ano passado. Primeiro em assistências, 6 assistências. Primeiro em participações em gols, 19 participações em gols. Primeiro em finalizações no gol, 24 finalizações no gol. São os números de De Arrascaeta, que está voando nessa temporada 2025, que foi super elogiado, né, pelos jornais da Espanha. Tá de parabéns o De Arrascaeta. E é o seguinte, nação, vamos agora, né, para o mercado da bola, mano. Olha só aqui, ó. Dirigente do Dínamo de Moscou fala sobre interesse do Flamengo em Jorge Carrascal. Olha só aqui, galera, ó. Vou trazer a informação aqui para vocês. Olha só aqui, ó. Dmitry Gafin, presidente do Conselho de Administração do Dínamo de Moscou, comentou sobre o interesse do Flamengo, né, na contratação do Jorge Carrascal. Entretanto, o dirigente revelou que a negociação está paralisada devido à Copa do Mundo de Clubes. A negociação está paralisada por enquanto, né? Abre aspas aqui para o dirigente do Dínamo Moscou da Rússia. Olha só aqui, ó. Houve interesse do Flamengo em Jorge Carrascal, mas as negociações estão atualmente suspensas por causa do Mundial de Clubes. Carrascal é jogador do Dínamo de Moscou. Seria antiético comentar os detalhes das negociações com o Flamengo, disse Dmitry Gafin, né, em entrevista ao jornal russo Sovsport. Tá aqui, né, nação? Segundo ele, as negociações estão paralisadas devido ao Mundial de Clubes, mas com certeza o Flamengo deve reiniciar as negociações, né, nação? O Flamengo quer a contratação desse jogador, ainda mais agora com a saída de Gerson. O Flamengo quer reforçar o meio de campo. Ele que joga tanto como meio de campo e também como ponta esquerda, seria um reforço e tanto para essa temporada 2025. Vamos seguir aqui, né, nação, com as informações do Mengão aqui no canal Wesley Fla 12. E é o seguinte, galera, eu vou trazer agora informação, né, de José Boto, que deu uma entrevista e falou sobre possíveis saídas de jogadores do Flamengo, sobre possíveis chegadas de reforços e também sobre a meta do Flamengo no Mundial de Clubes. Olha só, e falou também sobre a situação de Gerson no Flamengo, hein? Olha só aqui, ó, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, falou sobre a meta do clube na Copa do Mundo de Clubes. Olha só, abre aspas aqui para José Boto. Em relação a metas, a meta é passar nessa fase de grupos e depois ver no que dá, disse o dirigente, né? Que a meta do Flamengo, a principal meta é se classificar para as oitavas, depois ver no que dá no mata-mata. Além disso, né, o português comentou a situação de Gerson, abre aspas para Boto. Nunca houve negociação nenhuma com o Zenit. Gerson é jogador do Flamengo, tem as mesmas obrigações e deveres. Não há nada que faça a gente tirar o Gerson do jogo, afirmou, né, o José Boto. O dirigente também falou sobre a possibilidade de saída de jogadores na próxima janela de transferências. Não há nada, não tem nada para ninguém. Neste momento, não faz parte do nosso planejamento qualquer saída de jogadores, relatou. E por fim, o José Boto revelou, né, que o planejamento do clube inclui reforços. Olha só, nosso planejamento é tentar 2 ou 3 contratações para o Flamengo nessa temporada, finalizou José Boto, né, nação? Falou aqui sobre tudo, né, sobre Gerson, sobre possíveis saídas, sobre possíveis chegadas. Durante o Mundial de Clubes, Flamengo tá parado só para o Mundial de Clubes. O foco total, segundo o José Boto aqui próprio aqui, né, segundo as palavras dele, o foco total é o Mundial de Clubes. Depois do Mundial se fala em chegada, em saída de jogador e tudo mais, né, galera? E tá certíssimo. Tem que focar mesmo agora no Mundial de Clubes.
E por último, nação, vou trazer uma informação aqui sobre Pulgar, mano. É isso mesmo, olha só, mano. Olha só aqui, ó. Informação aqui, né, nação, importante aqui sobre Pulgar, olha só. O volante Eric Pulgar será avaliado pela comissão médica do Flamengo após relatar um incômodo muscular no fim da partida contra o Esperance, da Tunísia, né? Na estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. O chileno saiu de campo com incômodo muscular e será reavaliado hoje, nessa terça-feira. Tomara que não seja nada, né? Pelo amor de Deus, Pulgar não pode se machucar nessa altura do campeonato, né, nação? Vamos precisar dele na sexta-feira e torcer, né, para que De Arrascaeta e o Alexandro retornem ao elenco, né? Retornem a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para a partida também contra o Chelsea na sexta-feira. Vai dar jogo aí, nação, e vai ser um jogaço essa partida. E é o seguinte, galera, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!